falar um pouquinho aqui da questão das armas, né? Estou vendo muito deputado de esquerda indo contra, né, a questão das armas, se dizendo contra a redução para 0% do imposto de importação determinada pelo presidente da República e, infelizmente, suspendida pelo ministro Edson Fachin do STF, para dizer que os brasileiros não têm condição de levar uma vida igual o Luciano Huck, a Angélica ou o Marcelo Freixo. Os seguranças das nossas crianças somos nós mesmos. Por favor, parem de hipocrisia e permitam que o brasileiro possa exercer de fato a sua legítima defesa. Não cabe à polícia a fazer a segurança da minha casa quando alguém entra na minha casa, porque não tem condição, por melhor que seja a polícia, dela estar onipresente. E se a gente levar isso para a questão rural, pior ainda. Quanto tempo vai demorar para um policial chegar até lá, se a vítima tiver condição de chamar o 190? Então, as armas passam muito além da questão da segurança pública. É uma questão de liberdade individual do cidadão. Em 2005, 59 milhões de brasileiros se disseram a favor dessa questão das armas, uma votação que nenhum presidente na história do Brasil jamais conseguiu alcançar, e pela primeira vez nós temos um presidente que respeita essa vontade democrática do povo brasileiro. Tanto que em 2019 facilitou o acesso às armas de fogo e o que se viu foi uma redução de cerca de 20% no número de homicídios. Quando nós aprovamos aqui qualquer questão armamentista, a mensagem que a gente passa para os bandidos é justamente que eles podem ficar mais confortáveis para cometer os seus crimes. E quando nós aqui permitimos o acesso do cidadão às armas de fogo, a mensagem passada é justamente o contrário. E o bandido é um ser pensante. Se ele sabe que numa casa tem arma, ele não vai naquela casa. Ele vai para cima da outra, onde ele sabe que a vítima estará sem chance de reação. E essa matéria, se Deus quiser, vai retornar aqui ano que vem, Carlos Jordi, para a gente revogar o Estatuto do Desarmamento, que foi aprovado aqui, junto com os mensaleiros e Lula, logo no primeiro ano do governo Lula, em 2003, porque a sua preocupação é controlar a sociedade. A exemplo do que foi no passado, Stalin, Mao Tse-tung, Hitler, Pol Pot, Fidel Castro, todos eles genocidas ditadores que, logo antes ou logo depois de chegar ao poder, implementaram um forte desarmamento. Olá meus amigos, aqui Bene Barbosa. Eu queria comentar com vocês rapidamente, um vídeo que algumas pessoas me mandaram de uma entrevista do Fernando Gabeira na Globo News, não podia ser para outro lugar, não é mesmo? Onde ele fala sobre a questão das armas de fogo. E como sempre acontece, ele discorreu em 3 minutos, numa quantidade provavelmente recorde de bobagens, de desinformação e de ignorância sobre o assunto. O primeiro ponto que me chamou a atenção foi o César Tralli, o jornalista César Tralli. Ele diz que o posicionamento do presidente Bolsonaro no que diz respeito à liberação ou o mais fácil acesso às armas de fogo pela população vai contra a opinião pública, porque existe uma pesquisa, não riam agora, existe uma pesquisa do Datafolha que afirma o contrário. Pois bem, senhor jornalista, me parece que a memória do senhor é bastante curta, ou seletiva, Então vamos lá, nós tivemos, tenho que lembrar novamente, não tem jeito, nós tivemos um referendo em 2005, ou seja, uma votação nacional, onde inequivocamente a população disse não ao desarmamento. Votou contra a proibição da venda legal de armas no Brasil. Portanto, ali ela afirmava que ela queria manter esse direito de, se quisesse, comprar uma arma de fogo para sua defesa, porque ela gosta, porque ela quer. Isso não é problema do Estado, muito menos dos nossos governantes, menos ainda dos nossos jornalistas. Então parece que há realmente uma seletividade muito grande no que diz respeito ao que a opinião pública, que é diferente de opinião publicada, e no Brasil se confunde muito isso, quer. A verdade é essa. O Gabeira, ele diz que o Exército relaxou as normas sobre fiscalização
e rastreamento de armas e munições, isso era um absurdo. Primeiro que isso é mentira, né? Na realidade, o que aconteceu é que a DFPC, a Diretoria de Produtos Controlados, Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, ela editou uma norma, editou uma portaria, publicou uma portaria, que trazia uma série de outros mecanismos, vamos dizer assim, para rastreamento e controle de armas e munições no Brasil. Porém, essas normas, essas portarias, elas eram completamente desnecessárias. Pior do que isso, né? Eram portarias que criariam mais restrições, mais burocracia, encareceriam ainda mais as armas de fogo e munições no Brasil. Portanto, né, ela não criaria novos mecanismos ou mais eficientes de fiscalização. O que ela ia fazer era dificultar ainda mais o acesso às armas de fogo pela população ordeira brasileira, né? Algo que é muito comum, né, nessa legislação absurdamente elitista que nós temos. Interessante é que o senhor Gabeira, ele acha um horror você imaginar uma população armada, né, que pode até, inclusive, né, numa última instância, se insurgir contra um governo tirânico, um governo autoritário. É o mesmo Gabeira que lá, no tempo do governo militar, pegou em armas para impor a sua ideologia, né? Para impor um governo marxista, um regime marxista, ou seja, impor uma ditadura no Brasil, porque era isso que eles sempre defenderam, né? Eles nunca defenderam realmente a democracia, né? Eles não queriam os militares no governo, eles queriam eles no governo comandando tudo e todos, né? Impondo uma ideologia nefasta, uma ideologia assassina, impondo a tal ditadura do proletariado, como se isso fosse bom, né? Então, interessante, né? Para esse senhor, as armas servem para impor a sua ideologia, mas não podem ser usadas na defesa do cidadão. Algo que aconteceu, né? Você deve conhecer história, né? Acredito eu, né? Principalmente histórias de países como Cuba, Coreia do Norte, China comunista, a extinta União Soviética, onde todos os governantes tirânicos desarmaram sua população. Cuba, inclusive, de quem Gabeira sempre foi muito fã, né, fez isso depois de usar os camponeses e suas armas para derrubar o governo de Fulgêncio Batista. Assim que ele chegou no poder, o que ele fez? Ele desarmou essa população, porque ele estava ali implantando um governo ditatorial, né? Um governo tirânico, transformando a ilha de Cuba numa ilha-prisão que perdura até hoje. E sabia, né, então, que não era interessante você manter uma população armada que podia, como ele mesmo fez, se insurgir contra o governo dele, né, a ditadura de Fidel Castro. Ele também afirma, eu vou comentar tudo porque não dá, né? Mas ele afirma que o exército não deveria permitir isso, o exército não deveria incentivar, ele deveria se preocupar com uma possível guerra civil. Primeiro que assim, né, nós estamos há anos-luz, né, de qualquer possibilidade de uma guerra civil, né? Isso qualquer analista sério pode dizer isso, né? Não estamos nem perto de uma comoção social desse nível, né? E o senhor Gabeira, obviamente, sabe disso, né? Ele sabe disso. Mas falando de exército controlando, na realidade o exército nem devia estar nesse assunto, né? Isso se inicia, né, lá na época de Getúlio Vargas, o ditador Getúlio Vargas, e perdura até hoje. Ou seja, essa ideia do exército controlando, por exemplo, atiradores esportivos, um esporte olímpico inclusive, né? Isso é entulho ditatorial, autoritário de Getúlio Vargas, que perdura até hoje. Nenhum país democrático do mundo o exército é usado para controlar atirador esportivo. Democrático. Aonde isso acontece? Acontece em Cuba, acontece na China,
acontece na Venezuela, acontece na Coreia do Norte, ou seja, só em países que não são democráticos. Portanto, né, ele erra e erra feio. Aliás, é interessante, eu adoraria um debate direto com o Gabeira sobre esse tema. Né? Eu acho, inclusive, ele um bom debatedor. Né? Já vi alguns debates. Seria realmente muito interessante para expor todo o desconhecimento, toda a demagogia, toda a hipocrisia, né? Todas as falácias que são contadas, são faladas aí na TV. Né? As pessoas acabam vendo isso, se contaminando, achando que isso é verdade. Né? O que não passa nem perto de ser. Tá bom? Um grande abraço para todos.